Alô, irmãos e irmãs em Cristo Jesus, Pai, graça e misericórdia, seja com todos nós nesse dia, que é o 9 de junho de 2023. Graças a Deus estamos aí, lutando, né? E caminhando em direção à Nova Jerusalém, imitando aí, né? Imitando aí os caminhos, né? E seguindo os caminhos das virgens prudentes, aquelas que ouvem a palavra e a põem em prática. Isso é o essencial da vida do cristão. Ouve a palavra, ou lê, né? Entende, e imediatamente coloca em prática, né? Tanto no pensamento, como na palavra, como na ação. E amém, e graças a Deus, né? E essa é a nossa luta. Esse é o nosso sacrifício, é a nossa cruz, né? Como disse o Senhor Jesus. Tome a sua cruz e siga-me. O que é isso, tomar a sua cruz? Tomar a cruz dele é fazer a vontade dele, né? E crucificar na cruz a nossa vontade, os nossos desejos, né? Isso é que é a essência da vida do cristão. Dar testemunho da palavra, né? Por menor que seja o mandamento. Quem for fiel nos mandamentos pequenos, será fiel nos mandamentos grandes, né? E quem for infiel nos mandamentos pequenos, vai ser também infiel nos mandamentos grandes. Amém? Continuar aí com a nossa história, né? O cristianismo. Nós estamos vendo aí, né, o cristianismo no século XX. Estamos vendo aí que no século XX, né, as nações se dividiram, né, em capitalistas, né, socialistas e tal. E aí as religiões, né, estão aí presentes, o cristianismo está presente aí nessa vida das nações, certo? Aí nós estamos vendo que as nações, elas querem promover, né, digamos assim, os governos, né, querem promover o quê? Querem promover o bem-estar social dos cidadãos, né, das pessoas, para exatamente, né, enfim, fazer a vontade do cidadão, né. Tanto as democracias como as comunistas, socialistas, todos eles querem promover o bem-estar, né, material. A preocupação é com o material, né. E o cristianismo, né, a preocupação dele, às vezes não, coincide, né, de certa forma, com essa preocupação material, né? Porque eles abraçaram aí o evangelho social, né? Diversos evangelhos aí que a gente vê, evangelho da prosperidade, né? Porque eles querem também promover o bem-estar material, né, dos seus adeptos. E a igreja não tem nada a ver com isso, né? A igreja está separada do Estado, do poder, da política, né, das religiões, certo? Nós estamos vivendo aí para quê? Para dar testemunho do Senhor Jesus, né? E reprovar, né, o mundo pelas suas, né, pelas suas más obras, digamos assim. Então, o que a gente tem visto no século XX, né, é exatamente essa questão, né, que nós estamos aí tentando resumir para todos nós, né. Então, o foco é o quê? O foco é a defesa dos direitos do cidadão, né? Direito à educação, saúde, emprego, renda, moradia, etc., né. Então veja bem que está havendo aí uma competição, né? Quer dizer, o Estado, os governos, eles têm, digamos, a mesma preocupação que as religiões, né? E as religiões estão tendo também a mesma preocupação que os Estados, né? Porque querem promover o bem-estar dos seus adeptos e o Estado quer promover o bem-estar dos seus, né, cidadãos, que no fundo, acabam sendo as mesmas pessoas, né? Certo? Não são todas as pessoas, mas a maioria das pessoas se enquadram
né, nos dois grupos, digamos assim. Então, o que acontece? Há uma competição, né? E onde há competição é o quê? Né? Ruído, né? Há ruído, briga, né? Guerra. Daí essas guerras que a gente tem falado nelas aí durante tempos e tempos, né? E no século XX elas foram terrivelmente violentas, né? Primeira Guerra Mundial, a Segunda, né? A Guerra Fria, que foi uma guerra ideológica, mas também foi uma guerra de genocídios, né? Em outras partes do mundo, né? A própria Revolução Russa lá, que durou 10 anos, né? Certo? Então, isso tudo aí é o quê? É competição, né? Entre o Estado e as religiões, e o cristianismo está aí no meio, né? Conforme a gente tem visto aí através da história, né? Por quê? Porque esse relacionamento, né, entre a igreja, as igrejas, né, o cristianismo e os governos e as nações, ele envolve guerras, né? Ele envolve as ideias, as ideologias, né? Ele envolve o poder, né? O poder do Estado, o poder da religião, ele envolve os nacionalismos, né? Certo? Nacionalismo, quer dizer, nacionalismo é aquele que defende a sua pátria, né? Não é isso? E aí a gente vê, e tem também a questão da ética, né? A ética, a religiosidade, né? Então tudo isso aí gera o quê? Gera disputas, gera guerras, né? E aí a gente está vivendo aí, né? O cristianismo ele sempre viveu. Então, quando eu falo do cristianismo aqui, eu não estou falando da igreja, porque se bem que a igreja está aí no meio, né, do mundo. Mas eu estou falando do cristianismo, do evangelho pervertido, né? Porque ele quer conquistar o poder do Estado. Nós estamos vendo aí todos os dias, né? Os adeptos aí das igrejas se candidatando, né? Apostos no Estado para poder prevalecer as suas ideias, prevalecer os seus, né? Prevalecer as suas doutrinas, seus ensinos, né? Seus desejos, né? Então, e o que acontece? Então, o povo, né, os adeptos das religiões e os cidadãos, que é o povo, né, são as mesmas pessoas, né? Eles, então, passam a apoiar essas pessoas, né? Passam a apoiar as religiões, os estados, né? E aí esse apoio, né? Esse apoio, digamos assim, a determinadas coisas que acontecem, como, por exemplo, as perseguições às religiões, né? Porque a disputa entre o Estado e as religiões vai gerar o quê? Uma perseguição por parte do Estado que é mais forte do que as religiões, né? Porque ele vai empregar a força, né? Se bem que as religiões também têm alguma força, mas o Estado tem muito mais. E aí ele vai empreender para as perseguições. E aí o povo, às vezes, né? Ou quase sempre, não sei, vai apoiar a perseguição às religiões, né, que não são, digamos assim, religiões daquele governo, né, daquela nação. Que geralmente as nações têm uma religião que é oficial. Mas todos eles, tanto os governos como os estados, como as religiões, querem um Estado laico, ou seja, querem um Estado que não se meta na religião, que deixa a religião em liberdade, né? Para isso é que tem lá aqueles lemas lá, né? Liberdade, igualdade e fraternidade. E na verdade a gente vai ver que esses lemas, eles não são nem dos governos, nem das nações e nem das religiões. E são princípios da igreja, conforme nós vamos ver, né? Já vimos lá anteriormente em outros vídeos, e vamos ver depois. A doutrina, ela é exatamente isso aí, né? Ela nos leva à fraternidade, nos leva à igualdade e nos leva à liberdade. Aí vamos parar por aqui hoje, né?
Amém, graças a Deus. Paz seja com todos nós. E até amanhã, se Deus quiser.